E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam aqui bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. E hoje aqui estamos para falar sobre abismo, né? Um tema que eu tô pensando um pouco, talvez por uma fase que eu tô passando agora, uns acontecimentos que estão me fazendo refletir um pouco sobre essa ideia de abismo, né? E sobre a gente encarar o abismo quando ele aparece, sabe? E eu acredito que hoje o vídeo não vai ser muito longo. Eu vou tentar não me estender, eu vou tentar não colocar tantos cortes nesse vídeo, que eu quero que seja uma coisa um pouco mais breve. Mas enfim, se você puder, tá ajudando nós aí, deixa o like, sua inscrição pra fortalecer nosso canal. Estamos aí tentando começar esse projeto e espero que saia um vídeo legal. Bom, iniciando, né? O que é o abismo, né? O abismo é aquele momento que parece que você deixa de lado tudo aquilo que moldou a sua persona, tudo aquilo que molda a sua pessoa é quebrado de alguma maneira. É como se por um momento tudo aquilo que te moldasse, o seu emprego, os seus sonhos, aquilo que colocaram em você, né? Aquele sonho que às vezes nem era seu, mas foi um sonho que foi plantado no seu subconsciente. Ele é como se ele fosse arrancado de você de uma hora para outra, ou em um momento de plena consciência, e que você fica em um estado completamente vazio dentro de si, onde parece que você começa a entender muitas coisas e começa a perceber que não vai ser nenhum material, não vai ser nenhum relacionamento, não vai ser nenhuma casa em tal lugar ou um emprego que vai tornar você alguém feliz de uma forma plena. E isso acaba sendo algo assustador no momento que você encontra, porque você é acostumado a viver ansiando pelo amanhã. Você é acostumado a viver ansiando por aquele sonho, na esperança daquilo te trazer aquele sentimento de felicidade interior em você. E quando aquilo acaba, quando acontece alguma coisa que tira isso de dentro de você, é como se você tivesse um buraco enorme no meio do peito e você ficasse, ok, o que eu faço agora? E você fica naquele momento em que você entra em um desespero por querer preencher aquele vazio logo, porque esse vazio incomoda. Você sentir que não tem mais sonho nenhum, que aparentemente nada nessa terra vai te satisfazer. Quando você tem conhecimento de algumas coisas, você torna algumas coisas mais funcionais na sua mente, algumas ideias, alguns ideais sociais começam a perder o completo sentido na sua cabeça. E você começa a se perguntar o que sou eu, o que eu tô fazendo, por que eu faço essas coisas. Esse momento, essa crise existencial também que temos. Então, é aquele momento que a gente fica de frente pro vazio, de frente pro abismo, né? E ao mesmo tempo que o abismo ele é assustador, ele é algo necessário. Você vê que ele é algo necessário. Porém, quando você está de frente pro abismo, é uma hora que você tem que tomar uma decisão de ou você vai lutar contra mais uma vez o abismo, ou você vai dar alguma forma de se distrair daquilo. Você vai começar um novo grande projeto na sua vida. Você vai colocar uma nova meta, você vai colocar um novo objetivo, por conta que esses objetivos te dão algum tipo de preenchimento momentâneo na sua vida, mas aquilo não é algo intrínseco de você. Aquilo não está no seu âmago da sua vida, aquilo não está no seu âmago da sua consciência, me entende? E tem outra opção, a opção de você encarar e viver aquilo, você deixar aquilo corroer o seu coração, você deixar aquilo trabalhar e tentar conversar com o abismo. E é muito doloroso isso é muito doloroso, porque é desconfortável. É desconfortável você ficar sem rumo, você ficar sem chão, você ficar num estado vazio dentro de si. Porém, acho que dentro do estado vazio é quando você começa a encontrar o que são as raízes
da sua alma, do seu interior, você começa a entender o que são as raízes da sua personalidade. Você consegue, tipo, buscar aquilo que te move, aquilo que faz você ter ânsia pela vida, aquilo que te dá energia, me entende? E, e parece que é só nesse momento que eu acredito que aqui eu tô usando a terminologia de abismo, mas se eu não me engano na Bíblia vai talvez ter a terminologia de deserto, que é um momento de deserto na sua vida. E, e no deserto acontece que quanto mais você tenta fugir do deserto, parece que você vai ficando naquele ciclo de um deserto infinito na sua vida. E eu acho que isso em paralelo com o abismo, que deve ser a mesma coisa provavelmente, é como se toda vez que você tenta se distrair de alguma forma do abismo, seja com qualquer prazer externo, seja com dinheiro, com uma pessoa que você gosta, com algum amor ou alguma paixão, né, carnal na sua vida, e você começa a distrair aquele abismo de dentro de você. E isso é um problema. Isso é um grande problema, por causa que se você vive uma vida distraído desse sentimento, você nunca vai conseguir aprender o que é o real significado daquilo. Você não vai conseguir aprender o que é você. Você não vai ter aquele momento em que não existe mais nada externo, não tem mais um sonho que rege a tua vida. E não como se o sonho nunca mais fosse voltar. Mas é um momento que aquilo que era sua meta até continua sendo sua meta. Não tô falando que você deixa de... Você vira uma pessoa inconsequente agora, não vou fazer mais nada. Não. É como se por um momento você ficasse, tá, mas por que eu tô correndo atrás disso? Será que isso mesmo faz real sentido pra mim? E aí você começa aquela coisa interna. E hoje em dia tem muita coisa pra você se distrair, mais ainda desse abismo, desse momento que é tão importante pra sua vida. Isso vai de muitas coisas, né? Rede social, trabalho, as obrigações que a pessoa tem na vida. E a pessoa vai se distraindo, se distraindo, se distraindo com as inúmeras formas de entretenimento que tem hoje em dia. Num medo de encarar esse sentimento, num medo de encarar e resolver esses fantasmas da vida dela. Fantasmas que provavelmente assombram a vida dela há anos e anos, mas a pessoa não consegue ter coragem de enfrentar eles. Porém, quando você enfrenta, é algo que é uma transformação interior. Quando você enfrenta o abismo não, o abismo, né? Me desculpem. Mas quando você enfrenta o abismo cara a cara e você deixa aquele sentimento fluir, e não fluir de uma forma ruim e falar, ok, agora que eu tô com raiva eu vou sair quebrando as coisas, não. É você ter uma inteligência emocional para você administrar aquele sentimento dentro de você e conseguir tirar as conclusões que ele tá tentando te passar. E depois que você conclui algumas coisas, você começa a entender aquilo que te move, aquilo que é a sua chama interna, aquilo que é a luz da sua alma. O que é talvez o que você busca como um propósito na sua vida. Porque hoje em dia tem muitas coisas para distrair a gente do que seria o nosso real propósito aqui nessa terra. E novamente, né, eu acredito que muito a internet é uma ferramenta muito incrível para nós, mas também pode ser uma arma contra a gente, de manter a gente distraído a todo tempo. É aquela coisa do pão e circo. A gente vive satisfeito a todo momento e entretido. E não dá espaço. O que era para deixar esse vazio trabalhando para haver uma transformação é ocupado esse espaço com coisas supérfluas. Entende? E depois dessa transformação, o que acontece? Bom, aqui vai talvez um pouco do que é da minha fé, ou do que eu acredito, né?
Não sei se todos vão ter essa mesma linha de raciocínio, mas acho que é quando você começa a se reconectar com o que é o mais intrínseco do seu espiritual. É quando você começa a entender a vida como, ok, a minha vida principal não é aqui, então eu não vou ter tanto medo de perder essa vida, entende? Eu não vou viver essa vida aqui como se fosse a coisa mais importante da minha vida. Você começa a dar real importância a coisas mais abstratas na vida, como o amor, como a união, entre esses, acho que essas coisas que são a nossa energia vital, talvez. Então acho que é isso o vídeo. Quando se depararem com o abismo na sua frente, se preparem para enfrentar os seus fantasmas, mas não tente fugir dele. Não tente colocar uma nova meta, colocar um novo objetivo. Deixa seu corpo sentir a dor, sentir esse luto que vai ter dentro de você por causa que uma parte sua vai morrer para que outra ressuscite. Uma parte que não é sua, na verdade, uma parte que foi introduzida socialmente em você vai ser morta para uma nova florescer naquilo que é a sua verdadeira essência. Acho que é isso o vídeo. Obrigado a você que ficou até aqui. Deixa aqui no comentário se você gostou, o que você acha da minha visão, se você concorda com isso ou não. Mas é isso. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e obrigado.